Olá! Eu duvido que algum de vocês aí não saiba alguma história que fale a respeito do Rei Arthur. Então esse livrinho aqui, olha, ele traz episódios de um livro enorme chamado A Demanda do Santo Graal. O original está escrito em galego-português. E o documento mais antigo que a gente tem, os códices e tal, datam do século XV. Mas as histórias que tem aqui nesse livro são textos recolhidos, produzidos ali por volta do século XI, onde a cavalaria, aquela instituição religiosa da Igreja Católica, tinha muito poder. Então esse livro aqui, na verdade, ele funcionou ali no século XI, XII e tal, como uma cartilha de bons modos, uma cartilha moral. E é muito interessante porque essa história aqui, ela começa no dia de Pentecostes. É o 50º dia depois da Páscoa. Os cavaleiros da Távola Redonda, os 150 cavaleiros, estão se reunindo na corte do rei Arthur. Primeira vez que eu li esse livro aqui, eu estava na biblioteca e peguei em galego-português. Então é um português bem antigo, super difícil de ler. Eu cheguei na metade do livro, foi muito difícil porque eu não entendia quase nada. Eu tinha alguma ideia assim do que estava acontecendo. Mas o curioso nessa novela aqui é que o protagonista não vai ser o rei Arthur. Vai ser um cavaleiro chamado Galaás. Galaás significa puro dos puros. Na verdade, no original é Galahad. E ele é o cavaleiro predestinado para encontrar o Graal. Então, o interessante é que quando você lê essa novela, lê os episódios, você vai perceber que o Galaás, ele tem todos os valores de um cavaleiro, que servia à instituição da cavalaria. Ele é corajoso, ele é bravo. No início ele não sabe bem de quem que ele é filho, isso é muito comum nas novelas de cavalaria, o herói não saber a origem. O Galaás, ele é filho do Lancelot, um filho bastardo. E ele vai ser armado cavaleiro pelo seu próprio pai. Depois ele fica sabendo que ele é filho do Lancelot. A gente sabe quem é o Lancelot. É o amigo, o melhor amigo do rei Arthur. E ao mesmo tempo ele é um traidor, porque ele é amante, né, da Guinevere, aqui em português é Genevra, é feio mesmo. Então ele é um duplo traidor, né, tanto da ordem da cavalaria quanto do rei Arthur, porque a cavalaria ela impunha que o cavaleiro fosse leal, e desses 150 cavaleiros só um vai alcançar o Graal, e esse um é o Galaás. E a gente acompanha as aventuras do Galaás, as provações às quais ele é colocado. Ele é um cavaleiro bonito, porque isso é uma característica também das novelas de cavalaria. O cavaleiro, além de ser nobre, corajoso, gente boa, ele é lindo. A beleza física que vai ser responsável por grande parte das provações. O primeiro capítulo aqui, por exemplo, começa com a aventura do Galaás no castelo do rei Brutus. E nesse castelo ele é tentado pela filha do rei. E como ele não corresponde à filha do rei, essa moça se mata. E aí todo o tempo nas aventuras, que os cavaleiros aqui chamam de maravilhas, o Galaás e muitos cavaleiros que acompanham ele, eles são colocados em provações inacreditáveis. Eu acredito que essa novela de cavalaria não seja uma novela muito adequada para crianças, por exemplo, porque a gente tem algumas cenas fortes aqui. Porque um cavaleiro ele tinha que ser casto, né? Ele tinha que permanecer virgem quando ele servia a ordem da cavalaria. A maioria dos cavaleiros não vai conseguir isso, porque vira e mexe o diabo se disfarça aí de dama bonita e acaba conseguindo a sua finalidade. Então tem uma história aqui sobre a besta ladradora, e essa criatura tem a ver com pessoas que não se converteram à religião católica, e com uma moça que se entregou ao demo, né, e aí deu origem à besta. Então a gente vê muito dessas simbologias aqui nos episódios da Demanda do Santo Graal. São textos que fazem você pensar de onde surgiram as histórias que a gente conhece. Tem a influência céltica, claro. Tem alguns episódios, por exemplo, que vão falar sobre a morte de rei Arthur, então a gente tem acesso a isso. Para vocês terem uma ideia, a Demanda do Santo Graal ela é uma compilação, é um resumo de um outro exemplar que tinha 5 títulos. E olha só os títulos quais são: História do Santo Graal, Merlin, O Livro de Lancelot do Lago, As Aventuras ou A Demanda do Santo Graal, que é esse volume aqui, e A Morte do Rei Arthur. Era um livro dividido, separado. Então tudo isso foi unido e transformado nessa história, e dessa história transformaram em outras versões.
Então é muito legal, assim, quando você tem acesso a um texto desse. Ele é um texto específico da literatura portuguesa. Eu dava muito em sala de aula, né, numa disciplina sobre narrativa portuguesa, então a gente começa com esse texto. E quando a gente estuda cronologicamente a literatura portuguesa, a gente percebe que muitos autores tiveram influência das novelas de cavalaria. Agora o sol está entrando na janela e me iluminando. Não para menos, né? Porque é assim que o grau se manifesta, né? No dia de Pentecostes, quando o Galás chega lá. E aí que eu tive que fechar a janela, porque as coisas costumam acontecer comigo. Mas enfim, esse aqui pode ser lido por todas as pessoas de qualquer idade. É uma novelinha de cavalaria muito divertida, super exagerada em relação aos sentimentos amorosos, porque é uma novela que foi produzida, na verdade, lá por volta do século XIV, XV, então já vi uma transição aí da Idade Média para o Renascimento. Ela vai trazer alguns valores mais humanistas. Essa versão aqui foi refundida, né? É esse o termo que a gente costuma usar, pelo Afonso Lopes Vieira, que foi um filólogo. Nessa versão da novela, a gente tem um herói que se chama Amadis de Gaula. E o importante é saber que o Amadis de Gaula foi o herói eleito pelo Dom Quixote. Olha aqui a minha versão, para vocês terem inveja. É uma edição de comemoração do 4º centenário do Dom Quixote, está em espanhol, original. Então o Dom Quixote vai fazer a gente entender que é importante ter sangue nobre. Ele era um fidalgo, né, em decadência, mas... E assim, o curioso é que a figura do cavaleiro medieval, ela sempre vai obedecer a algumas características, né? O cavaleiro, ele sempre vai ser boa gente, vai ser perfeito, tanto moralmente quanto fisicamente. Eu, por exemplo, imagino o Amadis como o Jared Leto. Eu acho que ele é perfeito para ser um modelo de cavaleiro, fiel. E já aqui no Amadis de Gaula, o cavaleiro ele não é fiel só a Deus, porque isso era muito importante na demanda do Santo Graal. Mas o Amadis, além de ser devoto de Nossa Senhora e tal, ele vai ser mais devoto ainda da Oriana. Então vocês veem que uma coisa leva a outra, né? Aquela metáfora do labirinto mesmo. Se você lê o Dom Quixote, você vai pensar, puxa vida, né? O Dom Quixote lia aqui as novelas de cavalaria. E aí você vai procurar na literatura e vai encontrar o Amadis de Gaula. E aí você pensa, pois é, né? Mas aí a gente tem algumas coisas aqui no Amadis de Gaula que provavelmente são influências de outras coisas, as lendas célticas, enfim. E aí você sabe que você tem a demanda do Santo Graal, que deu origem aos ciclos aí das novelas arturianas, e é incrível como a literatura ela vai se ramificando e levando a gente para caminhos sem volta e no bom sentido, porque você não sai desse labirinto mesmo que é a literatura, e isso é muito bom, uma coisa vai puxando a outra. Tá aí, né, o meu amor pela literatura. Então eu queria só falar rapidamente sobre esses livros. Para quem tiver interesse, eu vou tentar deixar na descrição alguns links. Eu acredito que sobre a demanda do Santo Graal a gente tem um PDF no domínio público para quem se interessa em dar uma olhada, para ver como que é a narrativa, para ver como que eram os títulos, por exemplo. Nas novelas de cavalaria, os títulos são enormes, eles são praticamente um resumo do que vai acontecer. Na demanda do Santo Graal, eu abro aqui num capítulo, né? Você tem Galás, Bors e o Cavaleiro da Besta Ladradora. E aí você vê os subtítulos, como Galás e Bors viram a besta ladradora. Esse até que é curto, mas tem títulos que são praticamente resumos. Como Galás e Bors encontraram Palamades, o da besta ladradora. Como Galás e Bors foram hóspedes de Esclabor, o não conhecido. E aí você vai ter as explicações, né, dessas personagens, desses episódios. Tem títulos que são muito maiores, então isso faz parte aí das estruturas da novela de cavalaria. Então espero que vocês se interessem aí por ler novelas de cavalaria. Eu tenho muita vontade de ler outras histórias baseadas nas novelas de cavalaria. Nunca li As Brumas de Avalon, gostaria muito mesmo de ler. E uma coisa aqui que eu já vou adiantar para vocês, lá no primeiro vídeo eu falei que eu fazia leituras noturnas com o meu filho, e uma das leituras é O Hobbit, aqui.
E eu já avancei um pouquinho, tá vendo? Já li alguns episódios, alguns capítulos. E eu pretendo aqui dividir esse livro em 4 vídeos. E a partir da semana que vem eu começo a subir os vídeos aqui sobre o Hobbit. Já li até o capítulo 7, então já posso fazer um vídeo aí com os primeiros 5 capítulos. Quem quiser ver a minha leitura, vai ser uma leitura bem inocente, assim, sobre o Hobbit, porque aqui em casa a especialista não sou eu, é o Reinaldo, meu marido. A minha leitura vai ser totalmente inocente mesmo. Eu vou dizer aqui o que me chama atenção, porque já é a 4ª vez que eu leio, e a gente ganha muita coisa, né, nas releituras. Eu estou quase terminando de ler De Amor e Trevas, do Amos Oz. Para quem não sabe, ele é um autor judeu e uma amiga muito querida me apresentou há alguns anos e eu me apaixonei por ele. Gosto muito, muito do Amos Oz e acho que vale a pena falar sobre De Amor e Trevas aqui. Vocês vão ganhar muito e espero que vocês tenham vontade de ler algumas coisas que eu também leio. Porque a minha intenção é essa, é fazer com que vocês tenham vontade de ler. E entendam que a literatura não é uma coisa exclusiva, né, para intelectuais, por exemplo. Né, a gente está falando aqui de leituras. Então, até a próxima semana.